Olá, divos e divas leitores, tudo bem com vocês? Retornando mais uma vez aqui. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, influenciada aí por outras booktokers que eu vi. Vamos fazer um quadro que já existe aí no mundinho, né? E aí eu quis tentar fazer também. Vamos ver o que vai dar. E o de hoje é o Te Convencendo a Ler, um livro do qual eu gostei muito, né? Com os meus viés controversos, mas esse não tem muita coisas assim não, tá? É bem de boa. E vou falar aqui pra vocês e vamos ver se talvez eu consiga fazer com que alguém queira ler ele, né? Ou talvez não, faz parte. Mas vamos tentar. Bom, aqui nesse quadro eu vou falar trechos sobre o livro, sobre os personagens, de certa forma o que ocorreu, talvez assim incitando vocês a lerem o livro, a querer conhecer. Bom, aqui nós temos um homem de mais de 1,90 m, nós temos uma mulher que é espanhola e um gênio muito forte. Nós temos uma vibe sessão da tarde, é um clichê, é uma comédia romântica, e eu achei particularmente incrível, porque realmente retrata ali isso, e realmente consegue integrar isso pra gente, sabe? Porque eu já li outros que realmente falharam muito, mas esse realmente consegue entregar. E ele, que é muito alto, ele é muito reservado, muito frio, muito ali no seu canto. Ela já é muito expansiva, sabe? Muito, como eu vou dizer, muito mais coração. E acho que converge essa questão dos dois ali quando eles se conhecem, e é por isso que os dois têm esse certo problema aí de convivência, porque basicamente quando ele chega na empresa, ela tenta ali fazer com que ele se sinta à vontade, mas só que não dá certo. A cena é meio pavorosa, ela fica com vergonha e acha que ele não gosta dela. E aí, basicamente, são 2 anos, se eu não me engano, deles não se gostando, sabe? Se tratando meio mal ali por conta dessa situação que mais provém da parte dela mesmo, pela forma como ele tratou. E os dois, na verdade, esse livro ele já começa com uma questão. Ela vai precisar ir pro casamento da irmã dela, só que ela tá solteira. E ela terminou um relacionamento lá na cidade dela, né, antes de vir pra Nova York trabalhar. Que foi um relacionamento que a traumatizou, que a deixou mal. E tá todo mundo, e basicamente o ex seguiu a vida, mas ela não. E todo mundo quer, basicamente a família, que isso é uma vibe muito sessão da tarde, né? Quer que ela case, quer que ela tenha alguém, não sei o que ela tá encalhada, aquela coisa de família. E aí ela não quer aparecer no casamento, sem ninguém. Porque ela vai se sentir envergonhada, claro, que tem questões muito mais profundas que conforme você vai lendo o livro, você vai entendendo. Mas é como eu disse, não vou contar tudo aqui. Como sempre eu falo. E aí, se vocês querem saber, vão ler lá. Eu obrigando vocês a ler, né? Tipo isso. Aí, o que acontece? Ela, então, precisa de alguém. Um acompanhante. E o livro já começa assim. Ele, que basicamente não tem uma relação muito boa com ela, se oferecendo pra ir no casamento com ela, acompanhando ela. E ela fica assim, nossa, mas tipo, por quê? Por que você quer me acompanhar? Sabe, a gente não se dá bem e tudo mais. E assim, em certo ponto, vai. Aí é aquilo, né? Que eu já me irrito com tudo. Ela simplesmente no início, você vai ficando meio agoniada, sabe? Porque ela não vai deixando ele fazer, e ele ali, tipo, se oferecendo, e você fala, poxa, cara, mas por que ela não quer deixar ele ir com ela e não sei o quê? Só que ela tem os motivos dela, tá? Depois você vai entender, conforme você vai vendo ali. Só que, gente, eu acho que o ponto principal desse livro, de tudo, né? Porque depois ela aceita, obviamente, tá? Só que o ponto principal de tudo é que, mesmo essa questão de detestar e tudo mais, é que havia um amor velado ali durante muito tempo da parte dele.
ele sabia, e acho que esses são os pontos principais aqui desse livro que torna esse homem tão saboroso, sabe? Que é, além dele ser alto, é que ele sabe que ela tem alergia a gatos. E aí, quando ele fala, ela fala, como assim você sabe? Você presta atenção em mim? Ele prestava atenção nela. Quando ela ficou sem comer porque ela tinha que trabalhar, ele tava com uma barrinha de cereal no bolso pra dar pra ela. Ele sempre tinha ali uma comida pra dar pra ela, assim, ele cuidava de certa forma ali dela. Ele sabia o lugar que ela gostava de tomar café, que era o preferido dela, então ele passou aí, lá. Ou já frequentava, se eu não me engano, já há bastante tempo, mas ele prestou atenção sabendo que era o café dela preferido. E eu acho que de tudo assim desse homem, é que aqui nós temos também, aborda dentro do livro, né, essa questão de mulheres na hierarquia. Ela basicamente é a única ali da hierarquia da empresa, sendo mulher no meio de vários homens. E tem um bando de gente ali, na verdade, se eu não me engano, é um ou dois, que é muito machista com ela, né? Os homens, uns dos colegas dela. E aí, meio que o último relacionamento dela, que foi aquilo que eu falei, aconteceu algumas situações nesse sentido ali, que conforme você vai, né? Você vai entendendo. E é por isso que ela tem tanta retração em se envolver com alguém do trabalho também, alguma questão. E aí, quando ela acaba se envolvendo com o homem alto, aí meio que os infelizes lá dos machistas ficam enchendo o saco e falando que ela só conseguiu certas coisas por conta que ela tá se envolvendo com o novo, porque ele vai se tornar chefe depois. E aí, gente, ele defende ela. Ele fala algo que é simplesmente incrível. Ele fala: quando houver uma pedra no caminho e você cair, eu vou cair com você e vamos lutar para levantar juntos. Assim como eu sei que você lutaria com unhas e dentes contra qualquer um que tentasse me prejudicar, estamos aqui para proteger e cuidar um do outro. É assim que deve ser. Gente, quando ele fala isso, sabe, pra tipo defender ela e pra mostrar ali pra ela, sabe, que ele tava com ela, independente de quem fosse falar, independente do machismo, de tudo, ele estaria com ela. Sabe, eu acho que é o mais incrível, porque o outro relacionamento dela a colocou nesse lugar de que ela era culpada por algo, sabe? E ele, quando ele fala pra ela que se o outro cara lá fez isso com você, saiba que não é assim. A gente tem que enfrentar as coisas juntos. Então ali a gente pode gritar amém, amém. E eu acho que além de tudo que ele fez, né, ele vai como acompanhante com ela no casamento, ele finge ali ser o namorado dela, né? E essa parte aí ocorre mais pro final. Mas assim, eu acho que a parte da validação, a parte de ter um homem que tá ali com você, que realmente te defende, que tá no meio, que não deixa pra lá, sabe? Não deixa que ninguém te ofenda, que te diminua, porque ele também tá dentro da relação, não é só você. Então, é incrível, além de toda a ambientação, né, de tudo o que acontece. E o meliante, depois de toda essa coisa, é Uma Farsa de Amor na Espanha. Gente, só vai. Deem uma chance, porque realmente Aaron Blackford, ele é o sabor. Até o próximo.